Eu não sei quem realmente tinha que entrar. Deixa eu ver. Tá, então tá a Brenda, tá o Davi, tá o Khaled, tá a Thalia. Boa tarde, gente. Tarde. Rafael, então ficou tratado hoje de ter essa reunião com a supervisão. Deixa eu só permitir aqui. Boa tarde, eu tô com a Camila, Tamara e Ana aqui, elas não conseguiram entrar. Tá, eu já entrei agora. A Ana conseguiu entrar. Tá, mas... Sim. Tá. O David passou para vocês ali que o Rafael iria explicar sobre a questão do checklist. O David falou sobre criação de bens e manutenção. E o checklist, que é o que ele vai falar hoje. Tá, não, então, como a gente vê ali que alguns eles estão no celular, não vai ter como eles, se for a questão ali do checklist. Então, o melhor é mostrar só a questão dos bens para cadastrar. E isso até, na verdade, a gente poderia fazer um vídeo ali, porque vocês querem saber o passo a passo ali para fazer o cadastro dos bens? Dos equipamentos das lojas? Na verdade, a Camila, eu acho que até já sabe fazer, Carol. Tava aprendendo, só que o David disse porque o Rafael ia passar um geral para todo mundo estar no mesmo alinhamento, né? É que assim, ó, Carol, boa tarde. Boa tarde. Quando o pessoal, eles forem solicitar já alguma manutenção ali por dentro da plataforma, eles já podem ir ajudando a cadastrar, entendeu? Um exemplo, eu recebi um celular novo agora para mandar para São Jerônimo. Então, antes de mandar, eu já fiz todo o processo, tirei as fotos, cadastrei na EA, a gente vai colar o QR Code e vai mandar para lá pronto já. Tá. Então, Rafael, quem sabe tu faz a demonstração aqui que até eu estou gravando, depois a gente pode utilizar, faz a demonstração do cadastro desse equipamento, que a gente já siga vendo o que tem cadastrado ou não, até que a gente finalize, né, todos os equipamentos cadastrados. Tá, o pessoal que está aqui, todos eles de alguma forma têm envolvimento com bens, equipamentos e manutenções, ou só checklist? Sabe me dizer isso? Tu diz na questão da solicitação Isso no fluxo em si, todo mundo aqui de alguma forma vai ter acesso a isso? Só para entender. Aham. Tá, então, na verdade, eu vou apresentar um pouco o sistema como um todo, né? Tá, perfeito. Eu não sei se está aparecendo para todo mundo na minha tela. Para mim tá ok. Tá. Então, você já deve saber mais ou menos que a gente está implantando uma solução mais centralizada de gerenciamento do supermercado, com algumas funções que vão, de alguma forma, facilitar um pouco o processo gerencial. E a gente poder também concentrar essas informações em um único local, com um único login, onde cada um vai ter seu próprio usuário e senha para acessar, se comunicar, dentre outras coisas. E a gente está, aos poucos, implementando alguns módulos, e os módulos já disponíveis, basicamente, são a própria manutenção e checklist, que o pessoal comentou agora há pouco, e também o recurso de chat, que eu acho que vai ser bem importante começar a utilizar, geralmente para trocar informações sobre processos, negócios em si, até para ficar registrado, poder enviar foto, poder centralizar. Então, a gente vem aqui, por exemplo, entrou no sistema, a gente vai entrar no chat, e a gente consegue conversar com toda a equipe, né, do mercado que a gente tem acesso, de acordo com a filial que a gente pertence. A gente consegue também conversar em grupo, né? Isso vai ser importante para vocês centralizarem as informações, porque às vezes você tem uma conversa no WhatsApp, ou às vezes tem no Telegram. Então, a gente consegue, dessa forma, deixar tudo centralizado. Consegue enviar mensagem, consegue enviar imagens, consegue enviar link, trocar informações entre duas pessoas.
e assim por diante. Mas por uma questão de facilidade mesmo de manter a informação no único local. E falando mais especificamente sobre a parte de bens, equipamentos e manutenção, que a gente encontra aqui em gestão de ativos, aqui, por exemplo, em bens e equipamentos, a gente tem uma listagem completa de todos os bens e equipamentos que a gente possui hoje dentro da empresa. E a ideia é que a gente consiga, além de fazer um levantamento desses bens, saber onde é que eles estão, os nomes deles, qual é o status deles, se está funcionando ou não, ter um histórico de manutenções desses equipamentos. A gente também consegue interligar isso tudo dentro de um checklist. Então, por exemplo, vamos supor que a gente cria um checklist para conferir a temperatura de freezers. Então, a gente consegue associar esse checklist a um freezer que, quando ele der algum problema, na hora que a gente vai responder esse checklist, ele já vai abrir uma manutenção para esse freezer. E automaticamente a gente pode selecionar, inclusive, quem é a pessoa responsável por dar manutenção nesse freezer, tá? De uma forma bem geral, assim. Então, vou começar aqui pela parte de bens e equipamentos, tá? Aqui a gente vai encontrar toda a listagem do que a gente possui hoje. Aqui, no momento, tem 23 ativos cadastrados. Aqui, por exemplo, mostra esse caminhão que está em manutenção. Na verdade, isso aqui é apenas um teste, tá? Ele não está em manutenção. E aí eu consigo, por exemplo, em novo patrimônio, eu consigo cadastrar, né, o nome, o status dele, se ele está ativo, se ele está em manutenção, se ele está baixado, qual é o fabricante dele, qual é o modelo dele, número de série, alguma observação adicional. Consigo colocar uma foto sobre esse bem. Detalhe de custo, eu consigo identificar quando é que ele foi adquirido, por exemplo, como é que está a garantia dele, quanto que foi pago nessa aquisição, né? Qual é a loja que ele está. Isso tudo para que, de alguma forma, depois eu consigo ter informações sobre aquele equipamento, saber se ele já estragou, se ele está na garantia, se ele daqui a pouco estragou muitas vezes, vale mais a pena tentar comprar um equipamento novo. Eu consigo também anexar o manual de usuário desse equipamento, para depois, se eu tiver alguma dúvida com ele, eu ir no chat e pedir como é que eu ligo, o que pode ser o erro de tal coisa. Então, ele automaticamente, essa IA vai anexar esse manual, e eu vou conseguir conversar com a IA em cima desse manual em si. Consigo também adicionar a nota fiscal desse equipamento, para daqui a pouco eu ter que consultar a garantia, consultar alguma informação. E aqui eu vou ter a listagem completa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um equipamento que está cadastrado, como, por exemplo, deixa eu ver aqui, celular, por exemplo, São Jerônimo. Então, aqui ele mostra o celular, mostra a foto, mostra o código dele, mostra a filial, mostra o setor que ele está. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, aqui está a foto dele. Então, a gente sabe que esse aqui é esse dispositivo. A gente tem o valor que custou, qual é o modelo dele, a data que ele foi adquirido, qual é a localização dele. A gente tem uma identificação digital, que é bem importante, porque possivelmente num celular, isso aqui vai ser imprimido e colado atrás do celular, para quando a gente quiser identificar de onde é que é esse dispositivo, quando é que ele foi comprado, se ele deu problema, fazer uma manutenção. Enfim, é literalmente ter um histórico e um rastreio total de todos os bens e equipamentos. Então, observem que aqui, por exemplo, ele gera um QR Code para me imprimir e colar no celular. Se esse celular aqui fosse um freezer, ou fosse uma partilheira, ou fosse um computador, enfim, cada um vai ter seu QR Code, e quando eu leio esse QR Code com o nosso aplicativo que a gente está lançando, ele automaticamente vai carregar esse dispositivo, esse equipamento no nosso aplicativo. A gente pode ver mais informações sobre esse equipamento, inclusive, por exemplo, colocar em manutenção. Alguma dúvida até aqui? Não. Esse overview que eu estou fazendo é muito mais para a gente entender os recursos, as possibilidades, porque, obviamente, vocês vão aprender muito mais conforme você for utilizando o sistema. Ele é bem intuitivo, então eu acredito que não vai ter dificuldade. Então, aqui tem documentos, né? Se alguém quiser anexar o manual de equipamento, a nota fiscal, e o histórico, se ela já tiver alguma manutenção, tá? Se ele, por algum motivo, alguém lá de São Jerônimo quiser ligar o celular, não funcionou, então eu vou procurar esse celular, vou ler o QR Code, ele vai cair nessa tela aqui, aí automaticamente vou, por exemplo, criar uma nova manutenção, onde eu vou escolher qual é o patrimônio.
Por exemplo, aqui câmera fria, que é um exemplo, né? Vou pegar aqui aquele celular novamente. Vamos supor que ele esteja... Ó, celular São Jerônimo. Eu posso escolher um técnico responsável, que no momento ainda não tem nenhum técnico cadastrado, mas se automaticamente a gente sabe que na empresa existe uma pessoa responsável por dar manutenção nos celulares, ou num computador, ou num freezer, a gente automaticamente vai selecionar ele aqui nessa tela, e ele automaticamente vai receber uma notificação dizendo que tem uma ordem de serviço aberta para ele resolver, que é a manutenção em si. Então, eu vou escolher o técnico, vou escolher o problema, né? Por exemplo, o celular não está ligando. Aí vou colocar a data, né? O custo, quem vai colocar lá vai ser depois o técnico, que é mais uma questão de financeiro mesmo. A prioridade, daqui a pouco, se é uma coisa que não é tão não precisa de tanta urgência assim, eu vou colocar como baixa. E eu vou descrever o que está acontecendo. Ao ligar o celular, dá uma mensagem e ele desliga. Pronto. Automaticamente, quando eu criar essa manutenção, aqui na aba manutenções, eu vou ter a lista de todos os problemas. Geralmente, quem vai ter acesso a essa tela de manutenções vão ser pessoas específicas, geralmente técnicos, que vão verificar ali as ordens de serviços abertas para verificar os problemas de cada equipamento. E a partir disso, ele vai testar o equipamento, vai resolver, né, ou vai comprar um outro equipamento, enfim, e aí ele vai colocar no histórico ali sobre aquele problema. Então, por exemplo, eu tinha aberto uma manutenção teste aqui daquele caminhão. Lembro que no início eu falei que esse caminhão aqui, ele estava em manutenção, que era apenas um teste. Se eu ir lá em manutenções, a gente vai perceber que existe, ó, em andamento, uma manutenção do caminhão, onde diz que ele está com o pneu estragado. Ela está em progresso, e aí a pessoa que está responsável por isso, ela vai resolver o problema, e depois ela vai finalizar essa manutenção, né, vai dizer o que aconteceu, o custo que teve para resolver isso, e automaticamente já vai ser dado baixa nesse equipamento, no caso o caminhão, dizendo que ele voltou a estar ativo. E lá a gente vai ter todo o histórico desse caminhão, quantas vezes estragou o pneu, quantas vezes ele deu problema, qual foi o custo que ele já nos deu de manutenções, quem foi os técnicos responsáveis por resolver isso, e assim por diante. É basicamente ter um controle mesmo total sobre isso, até para daqui a pouco deu um problema em algum equipamento na empresa, não tem que só ligar e esperar a pessoa resolver. Então, isso tudo vai ficar centralizado, onde cada um vai receber as suas respectivas notificações e resolver os problemas. Falando meio por cima mesmo, vocês vão entender mais conforme você for utilizando, tá? O checklist, que é uma parte mais complexa, que eu acredito que vocês vão ter que, quem for responsável pelo checklist em si, é importante entrar lá depois e ver como é que funciona, porque ele é um pouquinho mais complicado. O checklist, ele tem 3 situações. Tem a pessoa que executa o checklist, tem a pessoa que cria o checklist e agenda ele, e tem a pessoa que cuida dos planos de ação. O que acontece? O checklist, ele nada mais é de uma forma que a gente tem de ter um controle se aquelas nossas demandas que foram pedidas estão sendo feitas ou não. Eu até, daqui a pouco, peço que a Carol dê uma explicação mais, não tecnicamente sobre isso, mas só para eles entenderem onde é que vai se encaixar isso hoje, no padrão deles, onde é que o checklist vai se encaixar. Não sei se tu pode dar um pequeno comentário sobre isso. Sim. Tá, pessoal, é que assim, ó, hoje a gente tem um entendimento que o checklist, a gente acessa o sistema e vai seguindo ali o passo a passo do checklist. O que a gente precisa entender, tá? O checklist, ele se divide em três camadas: tarefas, responsabilidades e as atribuições. Quando a gente for para o checklist, para entregar ele, digamos, se o checklist for diário ou ele for semanal, o momento que tu preencher ele, que tu estiver executando ele, é para estar validando tudo aquilo que está dentro das tuas tarefas, responsabilidades e atribuições. Então, o que eu fiz? Eu montei um documento onde cada um vai ter o passo a passo e o caminho das suas tarefas, das suas responsabilidades e das suas atribuições ligado àquele checklist.
para quando vocês forem executar ele, validar ele, vocês não vai ser algo tipo, não, mas só um pouquinho, eu não sabia que era isso que eu tinha que fazer, não sabia que era essa a minha responsabilidade, eu não sabia que era isso que eu tinha que executar. Então, a ideia é que a gente passe a valer esse checklist semana que vem, porque a partir do momento que a gente colocar ele ali, ele começa a pontuar. A gente tem o checklist, a gente vai iniciar pela supervisão, e a gente tem o checklist, o que é de todos os supervisores juntos, da equipe toda de supervisão, e temos o checklist de cada supervisor. Se a gente for ver ali, todos os checklists, eles estão praticamente, a execução dele ali é semanal. Acho que o único que está diário ali é o Khaled e o Davi. Então, eu vou passar o documento para vocês. Vocês vão ter um entendimento até. Eu posso, daqui a pouco, compartilhar aqui a minha tela. Mas eu vou deixar, então, como tu está apresentando aqui o sistema, depois eu compartilho ali com eles. Uhum. Aonde que vai estar esses documentos, que eles vão acessar, que eles vão tirar as dúvidas para eles saberem o que eles precisam, o que vai ser cobrado deles nesse checklist. Tá. Então, daí, daqui a pouco tu pode mostrar. Quem está com a gente aqui, tu sabe mais ou menos se a maioria vai mais executar o checklist ou vai criar? Todo mundo que está aqui vai executar o checklist. Só que assim, ó, por exemplo, dentro do checklist deles, ali, dentro do checklist não, eu digo dentro do documento, onde tem as atribuições, responsabilidades, vai ter o que eles vão ter que, digamos, o que cabe a eles e o que cabe eles dividirem com a equipe deles. Tá. Agora, depois, essa montagem do checklist, daí eu acho que é um outro passo, para a gente passar ali o passo a passo, como é que eles, para a gente manter um padrão, porque o que o Rafael está dizendo é que está muito bagunçado, claro que a gente está em momento de teste, e eu até parabenizo ali quem iniciou montando o checklist, porque pelo menos foi ali, montou o checklist de fato, mas depois ali a gente precisa seguir um padrão, até para a questão ali de pontuação, de validação, acompanhamento. Então, isso aí vai ser um próximo passo ali para a gente passar. Nesse primeiro momento, o que a gente vai ter ali? Vai ter o checklist da supervisão, e aí depois disso, a gente vai subindo, e aí vai indo para a gerência, daí vocês mesmos ali depois vão poder montar, para ir seguindo ali quem é que vai validando. Perfeito. O checklist nada mais é, assim, em termos práticos, é como se fosse uma prova, onde a gente vai responder se aquilo que foi pedido realmente está sendo feito no padrão que se espera. Então, por exemplo, eu tenho aqui modelos de checklist, que quem cria esse checklist é quem é responsável geralmente pelo setor. Então, eu vou dar um exemplo de um checklist aqui, teste, que ele se chama avaliação açougue, tá? Ele é completamente hipotético. Então, por exemplo, eu tenho o nome do checklist, eu tenho qual é o setor dele, e eu tenho uma descrição sobre ele. Dentro do checklist, eu tenho as perguntas, que geralmente são feitas baseado naquilo que eu espero de algum setor. Então, por exemplo, esse checklist aqui, ele tem açougue e estrutura, ele tem algumas perguntas. Limpeza e organização do açougue, validade e procedência conforme a solicitação da vigilância, estoque dentro do aceitável, exposição do balcão, enfim, são perguntas que a gente criou dentro desse checklist. Vai existir diversos checklists, e o checklist, ele é justamente usado para alguém validar alguma coisa que a gente precisa. E na hora que a gente for criar um checklist, tá, que é um pouquinho mais complexo do que eu vou mostrar aqui, mas só para vocês entenderem, eu consigo, além de ter a pergunta que eu quero saber, eu consigo colocar se eu quero um comentário naquela resposta do checklist, se eu quero uma foto, se eu quero um plano de ação, se eu quero uma notificação, e assim por diante. Um exemplo simples, eu quero até dizer que, gente, é complicadinho para fazer esse checklist. Eu
Eu não me arrisquei ainda. Estou passando ainda para o Rafael, pedindo para ele montar o checklist, porque ele tem detalhezinhos ali que faz total diferença. Então, eu digo para vocês que não é mesmo uma coisa fácil ali, digamos, de montar. A gente precisa iniciar, né? Eu até vou criar um checklist aqui de exemplo, só para a gente ter uma ideia. Vamos supor o seguinte, que eu queira saber se nas lojas os freezers estão com a temperatura certa. Então, eu vou criar um checklist aqui. Eu vou chamar, por exemplo, vou colocar qualquer coisa aqui, temperatura freezer. Aí eu vou escolher o setor, tá? Vou colocar aqui loja, por exemplo. E aí eu vou criar as perguntas do que eu quero saber. Então, por exemplo, a área vai ser, sei lá, vou chamar de loja. Aí eu vou criar a primeira pergunta. O freezer 1, por exemplo, está com a temperatura entre -10 e 0, por exemplo. Aí eu vou colocar o peso na pontuação. O que é o peso? O peso nada mais é do quanto esse item é importante para esse processo da loja. Em teoria, a temperatura do freezer é algo muito crítico, é muito importante, porque se ela tiver errada a temperatura, porque o freezer está com problema, se ele está com problema, isso é crítico. Então, o peso da pontuação eu coloco como crítico. Mas se, por exemplo, tivesse assim, o freezer está limpo, como teria que ser, daqui a pouco, apesar de ser algo importante, não é tão crítico a ponto de alguém sair correndo para resolver. Então, eu vou colocar como relevante ou básico e assim por diante. O que acontece? Eu posso exigir de quando alguém for responder essa pergunta, se ela é obrigada a fazer um comentário, se ela é obrigada a colocar uma foto, e se eu vou ter algum plano de ação. O que é o plano de ação? É o que vai acontecer se aquele freezer não tiver com essa temperatura. Tá? Então, eu vou marcar que eu quero um plano de ação, vou marcar a prioridade desse plano de ação e vou vincular ele a um ativo. O que é o ativo? É o bem, que a gente estava falando agora há pouco, sobre os equipamentos. Se eu quero fazer um checklist sobre o freezer 1, é importante que eu venha aqui e marque ele. Vamos supor que o freezer 1 seja esse cara aqui, ó, câmera fria X. E eu coloco que é obrigatório responder essa pergunta. E salvo. Então, automaticamente, quando alguém for responder esse checklist, vai ter essa pergunta para mim, e eu vou ter que responder sim ou não, se isso está conforme ou não conforme. Dentro desse checklist aqui, eu vou ter várias perguntas, tá? Então, salvei esse checklist, eu vou colocar esse checklist a rodar, e automaticamente o responsável por isso vai sempre ter que executar o checklist. Então, aqui vai aparecer para mim a avaliação do açougue, onde eu vou iniciar essa auditoria, ele vai fazer as perguntas para mim, eu vou respondendo, isso aqui é bem fácil, bem tranquilo. A parte mais complexa mesmo é criar o checklist, porque ele é bem completo, então tem várias situações, e eu vou responder. Acredito que para a grande maioria aqui, o mais importante vai ser responder mesmo o checklist. Então vai ter a pergunta, limpeza e organização do açougue? Sim, coloco um comentário, mando uma foto e avanço, até ele chegar lá e concluir. Eu não sei se a Brenda está online, porque ela é uma das pessoas que está mais usando essa parte de checklist, fazendo, até se ela quiser dar uma palavrinha sobre a experiência dela com isso. Olha, é que nem a Carol disse no início ali, é bem complicado tu criar ali, porque acaba esquecendo de algumas demandas, aí volta e ajusta, mas eu consegui, ainda assim, tem vezes que eu volto lá, faço alguns ajustes, né, tem a questão também da ordem, né, porque que nem a gente conversou, ele não passa para outra demanda sem que tu realize a primeira, ele não passa para a segunda sem que tu realize a primeira, né? Isso. Então, tem toda essa questão, tem que estar na ordem de execução, né? Isso é uma questão que a gente pode analisar depois com o David, também com a Carol, porque até então, o pedido foi justamente para que só aparecesse uma demanda e depois que a gente concluísse uma, a gente fosse para outra. Mas é caso a gente fazer uma nova conversa e analisar de por que seria importante daqui a pouco mudar para esse modelo de aparecer todas de uma vez e eu ir respondendo.
Carol, até eu tinha conversado já com o Rafael sobre isso, e por que eu acredito que para o pessoal administrativo seria bom tu poder escolher qual a demanda, tá? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo da própria conciliação bancária. Tu começa ali fazendo, né? Mas daqui a pouco falta um lançamento, daqui a pouco de outro setor, que tu tem que aguardar o lançamento acontecer para tu finalizar aquela tarefa. Então, óbvio que elas não ficam esperando, né? Elas vão fazer outra coisa, e aí quando consegue, de fato, finalizar ali o checklist, vai lá, finalizar a conciliação, vai lá, dá ok no checklist e vai para a próxima tarefa. Daqui a pouco teria que ver, tu tá dizendo que passa e aí não finaliza essa tarefa. Tipo, finaliza o que ela está dizendo é sobre essa tela aqui, ó, por exemplo. É que a partir do momento que tu abre, tu não consegue fechar e depois não, consegue. Por exemplo, essa tela aqui, aparece ali, questão 1 de 7, ou seja, tem 7 perguntas para me responder. O que ela fala é que daqui a pouco a primeira pergunta, ela não tem ainda a resposta naquele momento. E aí ela acaba tendo que esperar ela ter a resposta dessa para poder ver qual é a próxima demanda dela. E porque até então, o que a gente definiu no início é que cada pergunta deveria ser respondida primeiro, para ele seguir uma ordem cronológica do dia, para só depois ir para a próxima. Então, por exemplo, em teoria, o checklist seria assim, das 9 às 8, limpeza e organização do açougue. A hora que a pessoa fizer aquilo, ela vai dizer que fez, ela avança, e aí vem a próxima ordem. Porque o checklist, ao mesmo tempo em que é para te ter a certeza que aquilo foi feito, também acaba sendo uma lista de tarefas, de horários que tem que ser seguido. Mas sabe aonde que isso, eu entendo que hoje, nesse formato aí, claro que atrapalha, porque não deixa tu ir para a próxima. Mas sabe aonde vai terminar isso? A partir do momento que do checklist que a gente montar para a nossa equipe, a gente vai gerar o mesmo documento que eu gerei para vocês, onde tem tarefas, responsabilidades e as atribuições ligadas àquele checklist. E aí não vai acontecer essa questão de, por exemplo, que fique, digamos que tu não tenha a resposta ali, a não ser que seja algo que, aí eu acho que daqui a pouco tu teria que fazer num outro checklist, que seja, sei lá, uma tarefa diferente, entendeu? Ou daqui a pouco liberar que vá para outra demanda. Só que eu entendo assim, se o checklist ele é somente para te comprovar, validar que foi feito. Mas eu acho que ele também esperava que fosse uma rotina também, entendeu? Por isso que ele pediu nesse formato. Por isso que eu digo, o sistema que a gente seguia antes, que eles faziam antes, era muito nisso. Era para seguir uma rotina. Carol, eu acredito que o checklist, até estava falando com o David sobre esse dia, o checklist, na verdade, não sei para a situação da Brena, que cada setor é diferente, né? Mas para nós da operação, o checklist ele é um balizador, né? Para te acompanhar a tua tarefa do dia a dia, para te não esquecer de nada, mas tu pode preencher ele numa vez no fim do dia, né? Como que eu tô fazendo aqui, tá? Eu não gostaria que fosse no final do dia só. Eu queria que fosse, terminou a tarefa, vai lá, dá ok. E até no modelo que ele tá hoje, Davi, eu acho que teria que ser assim, porque, por exemplo, vai ter demandas que ele vai te exigir fotos. E aí vai aparecer o horário, se eu não me engano é assim, né, Rafael, que a gente tinha conversado, vai aparecer o horário que tu finalizou ali a demanda também, né? Uhum. Sim, por isso que eu te falei, eu acho que na parte operacional é mais dinâmico, aí tem coisas que tu vai ter que deixar de lado um pouco, resolver outras coisas, para depois voltar ali para resolver, né? Isso, por isso que eu disse da questão de tu conseguir visualizar todas as demandas. Então, por exemplo, eu não vou conseguir fazer a limpeza e a organização do açougue agora, mas eu vou fazer a montagem. Será que a gente não consegue chamar o David um pouco para essa reunião, só para ele nos explicar qual era o objetivo final dele em ser uma por vez? Vou mandar uma mensagem para ele aqui, show. Agora eu entendi. Na verdade, ele vai aparecer uma pergunta por vez, não vai aparecer todo o checklist para te preencher. Isso, ele aparece uma por vez. Eu acho até... Boa tarde, pessoal. Eu acho que dessa forma aí
vai complicar. Porque que nem a Brenda falou ali, ó, às vezes a gente tá numa função, aparece outra para fazer. Alguém consegue, será, falar com ele, ver se ele consegue entrar? Só que a gente vai ter que ver o que daí eu acho que dá para a gente mudar o que é o checklist semanal e o checklist diário. Daqui a pouco, o que vai dar para fazer é fazer esse formato de poder ir para a próxima no diário. Agora, no semanal, não. E daí, no semanal, tu vai colocar sim ou não. Entendeu? Mas a gente não pode esquecer também que, em teoria, o checklist ele não é necessariamente uma lista do que fazer, né? Ele é mais uma comprovação mas é que é isso que eles estão lidando com o checklist como se fosse uma lista do que eles têm que fazer. Isso. E o checklist, ele é um validador tanto da direção, da supervisão, depois a gente vai baixando. Que aquelas tarefas, atribuições e responsabilidades foram entregues. Por isso que eu falei que é um validador. Que vocês têm esse formato, porque era feito assim no checklist fácil, né? No fácil, tu podia escolher as perguntas, né? Então, daqui a pouco eu não sei qual foi a experiência que o David teve, que ele não gostou do resultado daquele formato. Eu posso dizer até de todos eles que nenhum aqui conseguia... Não se tinha um acompanhamento do checklist fácil, ele estava ali só para... É por isso que eu falei que dá para preencher no final do dia, porque ele é um balizador, é para te validar se tu concluiu todas as tarefas, não é? Isso, mas é daí que tá, por isso que eu não quero, tipo assim, eu criei ele para vocês, e aí vocês vão ser pegos de surpresa quando vocês forem fazer o checklist de vocês. Por isso que foi criado o documento, ligado àquele checklist, e é o que vocês vão ter que replicar para a equipe de vocês, e aí vocês vão ver que vai ser diferente, porque vocês não vão estar seguindo ele como uma tarefa, e sim como um validador daquela responsabilidade, daquela atribuição, daquela tarefa. Carol, eu liguei para o David agora, ele disse que não teria problema visualizar todas as demandas, que ele passou para o Rafael exatamente como estava o checklist fácil, e aí depois que ele vai conversar com o Rafael sobre isso. Sim, não tem problema a questão de visualizar todas as demandas. Isso não vai ser o problema. O problema vai ser, por exemplo, tu passou e tu não voltou naquela demanda e aquilo ali vai te pontuar. E vai te pontuar e aí claro, depois que tu finalizar, tu não vai conseguir voltar. Falando tecnicamente, sim, é um problema porque hoje a tela ela é exposta para só aparecer a próxima quando vier a resposta, né? Então, a gente teria que mudar isso, entendeu? E daí já não vai ser nesse formato aqui de visualização. A gente teria que criar um formato de... O que daqui a pouco dá para fazer é colocar um pular, né? Mas é que, Rafael, a partir do momento que a gente seguiu o checklist como um validador, isso aí não vai ser o problema. Não, aí não, mas eu não sei até que ponto o que vai ser melhor para a equipe, se nessa ideia que a gente está pensando, ou daqui a pouco com as dores deles, eu não sei até que ponto o que realmente vai ser mais interessante. É que eu não vejo como pular uma demanda, eu vejo assim, às vezes até ficar como executar, como estar executando mais de uma demanda ao mesmo tempo, porque, que nem eu disse, às vezes eu tenho uma conciliação que falta um lançamento, não depende de mim o lançamento, depende de um terceiro. Eu não terminei, então eu não posso dar ok naquele ali para eu ir para a próxima demanda. Óbvio que eu vou seguir para a minha próxima demanda na prática, mas o checklist está parado na primeira. Entendeu, Carol? Entendi. Mas se isso fosse feito, a gente teria que mudar o código, o prompt do checklist, Rafael. A gente teria que reformular, na verdade, como eles põem isso, né, para quem vai responder. A gente teria que fazer algumas modificações, sim. Não no cadastro checklist, mas a parte programática do sistema, sim. Porque hoje ele tem uma segurança de só ir para a próxima quando um é validado, entendeu?
Uhum. E aí vai duas, se a gente for fazer essa alteração, a gente tem dois caminhos. Um caminho é aparecer todas as demandas numa única tela e com abas tu vai escolhendo qual que tu vai responder. E a outra é colocar um botão pular para ir para a próxima e no final ela volta de novo para aquela outra que não foi respondida. Tá, e não teria como, acho que iria ter que ter menos alteração se fizesse, se tivesse ali como pular, para depois voltar ali? Carol. As duas vão dar alterações, mas acredito que a pular vai dar menos. Tá. Quem sabe assim, vamos fazer um teste, primeiro com vocês, nesse formato que vai ser bem assim, vocês vão ter aquele documento que vocês vão ter ali realmente o que é o checklist, e o momento de vocês pararem para executar aquele checklist, para responder, vai ser quando aquilo ali tudo tiver sido feito, digamos. Que vocês vão ter o documento ali do passo a passo, da tarefa, responsabilidade e atribuição. E aí a gente vê. Olha, foi algo que realmente, se tivesse, sei lá, que desse para pular, que desse para passar para a próxima, para a gente analisar, porque assim, esse formato, ele está ligado no 5W2H. O plano de ação, sim. Por isso não passar para tipo, na verdade o plano não, eles não tem muito o que a ver. O plano de ação nada mais é do que um gatilho sobre uma coisa que está inconforme, mas ele vai avançar para outra pergunta, porque a outra pergunta não necessariamente tem a ver com a primeira, entendeu? Tá. É que a ideia do David inicialmente, quando ele fez isso, era que o checklist seguisse horários específicos. Então, a primeira pergunta seria, tipo, das 9 às 10 da manhã. Então, a pessoa teria que fazer aquela tarefa, fez, colocou o que fez, tirou foto, tudo, avançou para a próxima. Por isso que eu acho que ele pediu para que não avançasse para outra, entendeu? Para que seguisse uma linha cronológica. Sim, mas aí, se for pensando nisso, nessa linha cronológica aí, não faria sentido a forma ali que foi feita, só deles validarem e comprovarem que foi feito aquela atribuição, aquela tarefa, sabe? Carol, então, talvez mais na semanal. Eu até acho legal fazer o checklist conforme tu vai executando a demanda, até porque para as pessoas novas que entram é como se fosse um passo a passo, entendeu? Isso. A demanda do setor. Que vai estar atrelado a esse documento. Sim. Mas eu acredito que não vai impedir para a gente, tipo, poder ver e pular e voltar ali. O que eu acho que vai impedir é só se é uma demanda que não depende da própria pessoa, se depende de terceiros, aí talvez trave o fluxo. Pois é. Mas em teoria, se a gente usar isso como, além de uma auditoria, acabar sendo também uma lista de tarefas em ordens cronológicas do que tem que ser feito, vai matar duas coisas numa só. Que é justamente saber o que tu tem que fazer no dia, mas ter a garantia que aquilo foi feito. Sim. Acho que a gente vai ter que testar nesse formato, porque como o deles ali está semanal, somente o Davi e o Khaled está diário, a gente poderia testar as duas formas, como é que vai ser, o que vai impedir sendo diário ali, e semanal, e também junto a isso não vai ser uma coisa tão difícil ali de fazer essa alteração, se fosse o caso, né, deles, da gente fazer essa mudança de poder pular ali, de ir para a próxima. É aquela coisa de validar tudo certinho, porque mexe num fluxo bem lógico dele, assim, né? Uma coisa que a gente teria que
Tá. Tem um certo cuidado. Então, nesse primeiro momento, a gente vamos validar conforme eu passei para vocês ali com a documentação. Uhum. E se der certo, né, olha, Carol, a gente conseguiu, porque a gente acompanhou tudo ali pelo documento, onde tinha ali, passo a passo, a gente sabia ali o que tinha que ser feito. Então, a gente vai seguir assim com a nossa equipe, porque sendo assim, até para a gente poder, por exemplo, como é algo ali que nem tu disse, Brenda, eu não tenho a resposta ali, eu dependo do outro. Será que daqui a pouco a gente faz aquela demanda diária? Porque eu preciso só validar que realmente finalizou. Então, daqui a pouco eu não faço diária essa demanda, eu faço semanal, e aí a gente vai analisando. Vamos fazer assim, então. Mas, por exemplo, me dá um exemplo, Brenda, de uma coisa que tem travado no teu fluxo. A própria conciliação ali, eu dependo de quem lança nota e dependo de quem lança despesa, que nesse caso é o setor aqui fiscal, né? Mas isso falando do setor aqui do lado e de todas as lojas, né? Mas aí, daqui a pouco, será que a questão não é resolver por que o fiscal está demorando mais tempo do que o que foi combinado para aquele checklist ser executado? Claro, também. Porque daqui a pouco, se aquele setor também tiver um checklist com horário a menos, vai seguindo um fluxo correto. Porque, querendo ou não, isso também acaba meio que obrigando que todo mundo siga uma linha. Sim, sim. Não sei até que ponto isso pode ser válido, também é mais uma sugestão. Por exemplo, Carol, quando é pagamento de IBR, Alelo, as gurias lançam depois. Aquilo ali fica parado, entendeu? Sim. É por isso que daqui a pouco analisar... A não ser que a gente coloque ali um NA, porque ele não vai estar 100%. Só que daí o finaliza assim, né? E a ideia não é... Não, o NA não... Ele é neutro. Só que daí ele não vai pontuar, mas também não vai tirar ponto. Mas também não vai saber se a demanda foi feita, né? Por isso que tu não... Mas também não impede de colocar um não e dizer por que não foi feito, porque tal setor não lançou ainda, e isso vai acabar gerando um plano de ação para resolver por que o outro setor não está postando as coisas no horário que, em teoria, teria que postar. Mas, Rafael, não vai ficar negativo para a pessoa daí, no caso, a pontuação, né? Claro, mas isso vai gerar um plano de ação, que em teoria vai ter que ser resolvido, tu me entende? Porque isso querendo ou não, um problema de, como é que eu posso dizer? Um problema sistemático que está ocorrendo, me entende? Ou seja, tem um fluxo sendo travado por causa de outro fluxo. E é justamente esse papel do checklist. Me entende? Entendi. Ou seja, o próprio problema que está tendo em executar a tua demanda é porque uma outra demanda não está sendo executada. Então, se a gente meio que ignorar isso, não vai resolver a questão de ter o checklist. Tá, e aí, então, o correto seria, se eu colocar não, eu colocaria ali no plano de ação, por exemplo, alinhar com o setor, né, sobre os lançamentos. Na verdade, tu vai ter que colocar o porquê não foi feito. Só isso. Isso. Tem que colocar o porquê que não foi feito. E gerar plano de ação, para que fique ciente lá que tem um problema com tal setor, entendeu? Tá, mas porque isso é interessante, se a gente criar formas, vamos dizer assim, de pular, porque uma coisa não pode ser feita agora, vai acabar escondendo as coisas do que está acontecendo realmente. E o objetivo não é esse, o objetivo é que justamente as coisas caminhem junto, acredito eu. E esse plano de ação, ele teria como interligar com outro setor, por exemplo? É que, na verdade, quem é que vai ser responsável pelo plano de ação? Alguém que tem um controle maior sobre vários setores, né? Porque senão não faria sentido. Um setor próprio controlar seu próprio setor. Teria que, em teoria, ter alguém com um setor maior que controle os dois. Que aí ele vai, vamos dizer assim... auditar. Isso, auditar o que está acontecendo com aqueles dois setores. E é justamente esse o papel do checklist, melhorar essa performance da... Então, percebe que a gente conversando aqui, a gente encontrou um problema porque justamente as coisas não estão fechando.
Isso. Mas não que necessariamente seja um problema, mas que poderia ser melhor alinhado, me entende? Sim. Nesse documento que vai para vocês, ele vai um detalhamento por área e item. Então, por exemplo, ele vai entregas da semana, o que são essas entregas? Ele te dá ali o responsável principal e o responsável secundário, tanto que vai ter uns ali que o secundário nem tem, que daí fica para o supervisor mesmo entregar. Mas ele te diz ali até quem seria a pessoa, o cargo, digamos, que tu iria passar aquele item que tu tem que entregar do teu checklist. Sobre cada área. Fala da primeira área, da segunda área, da terceira área, ditando ali o que é a tarefa, quem é o responsável principal e quem é o responsável secundário. Então, no momento ali que for validado, vai ver ali quem é que tem que responder, digamos, né, pela aquela tarefa, digamos, que tu dependeu de um terceiro. Carol, isso tu tá falando do checklist do supervisor, né? Isso. Tá, e quem vai criar esse checklist? Nós mesmos? Tu tá falando, tipo, do setor de vocês, dos gerentes Mas só um Não. interrompimento importante que me veio à cabeça aqui, ao invés de responder não, para não prejudicar na pontuação do setor em si, já que em teoria, entre aspas, é culpa de outro setor, a gente pode marcar essa opção aqui, notificação, e a gente vai marcar aqui o gatilho de disparo como não se aplica, né? Vai colocar a mensagem aqui opcional, uma mensagem personalizada, de quando for NA, por que aconteceu isso? Porque o setor tal não está entregando tal coisa. Aí a gente vai marcar quem vai receber essas notificações, e aí automaticamente a gente vai ter esse aviso como uma forma de solucionar esse problema. A gente vai ficar ciente de por que estão escolhendo como NA, mas todo mundo que tem que receber vai receber uma notificação para que justamente esse processo também possa ser corrigido. Então também até é uma mesmo solução. o setor que não entregou? Isso, desde que eu marque aqui na notificação, ó. Quando que eu quero que aconteça essa notificação? Quando alguém colocar NA naquela pergunta ali. Aí eu vou marcar quem tem que receber essa aqui. Ou cargo ou setor. Então eu posso marcar açougue, administrativo, CD, sei lá. E pronto. Aí automaticamente ele vai receber essas notificações, todo mundo que ele marcar ali. Então isso também vai acabar gerando daqui a pouco uma questão para solucionar. Eu acho que o NA, por ser neutro, tu pode usar ele mais como um critério de que não deu para responder agora, mas não deu por quê? Porque tem algum problema além, que é justamente o outro setor. Achei legal essa parte. E é na configuração, né? Isso, de cada pergunta. Tá. Na verdade, assim, ó, até tu falou, Carol, é a gente que vai ter que criar. O que eu posso fazer ali? Eu posso fazer um agente que ele vai criar o checklist para vocês sobre o que vocês colocarem nesse formato que está do sistema. Até a gente tá mais ainda por dentro, porque o Rafael ele vai montar ali, ele vai parametrizar e deixar bem certinho como tem que ser feito. Até a gente conseguir assim fazer nesse formato aí correto, a gente vai ter algumas questões ali que a gente vai ter que validar. Até a gente tá. Eu digo o nosso checklist, o checklist da supervisão, Carol. Não, o checklist da supervisão já está pronto já. Documentado e tudo. Louca para passar para vocês. Aqui dentro da IA já está pronto? Já está aí dentro, só que ele não foi agendado ainda, mas ele já está aí dentro. Tá. E ele já está no formato do documento para vocês, entendendo a tarefa, a responsabilidade e a atribuição ligada a esse checklist. É o financeiro? Esse aqui, ó. Subfinanceiro semanal. Ó. Uhum.
Rafael, tu nem sabe se era para me mostrar. Não, mas isso não é problema, porque ele... Mas tu tá como administradora, tu já viu? Não, eu não vi, eu juro que eu não vi. Mas aí foi por uma folha tua, mas tá lá. Foi, nem sabia que estava, achei que eu era a única que estava usando. Mas pensa uma coisa assim, aí ele tá direto. Lá, ele documentado, ele tá explicando passo a passo, e lá dentro do notebook LM vocês vão tirar também mais dúvidas ainda do que vocês têm. Entendeu? Então, tem o documento. Até quero... Também pode postar aqui em documentos, ó. Posso deixar anexado aí esse documento? Pode. Tá, te entendi. Eu achei que tu estava falando dentro do checklist ali, né? Sim, mas o bom, posso deixar aí, mas o bom da gente eu deixei o caderno lá para eles dentro do notebook, que eles também podem tirar todas as dúvidas. Sei lá, ó, quero saber as minhas tarefas da semana do RH. Vai vir ali e vai listar ali para ti todas as tuas tarefas da semana. Sabe? Então, ali eles vão... É outra ferramenta que eles podem tirar dúvidas ainda para, no momento que eles validarem, foi algo que eles passaram, que eles entenderam, não foi algo que pegou eles de surpresa na hora deles validarem o checklist deles. Tem alguma dúvida, assim, gente? E é algo que a gente pode depois fazer algumas alterações, mas eu acho que a gente precisa primeiro ter vários dados, várias validações para realmente ver se é isso que a gente precisa mudar. Porque a ideia é justamente que ao invés de vocês ficarem entrando em um monte de sistema, vocês consigam concentrar todo o acesso de vocês aqui. Porque aqui depois vai ter questão de conciliação bancária, vai ter questão da parte de vendas online com o e-commerce, a parte de atendimento. A ideia é justamente que vocês só usem esse sistema aqui no final das contas. Até mesmo contas a pagar e receber, que hoje vocês fazem na Telecom, a ideia é justamente fazer a partir daqui, porque esse sistema vai se comunicar com o sistema da Telecom. Então, mesmo que no final fique isso lá na Telecom, esse sistema vai ficar trazendo e levando dados para lá e para cá. Uhum. Essa aí eu não sabia. O que, Brenda? É que tu não é admin nível 01. Hã? O que tu não... Que ele falou do contas a pagar e do a receber ser por aqui por dentro. Não, porque o que a gente quer trazer tudo para dentro do nosso sistema. Isso, mas em relação ao contas a pagar e receber, não quer dizer que não vai ser na Telecom, vai ficar lá, mas vai ficar aqui também, porque ele vai ser um espelho de lá, entendeu? Sim. Porque qualquer ideia é que a gente consiga validar os pagamentos também, se aquele pagamento realmente foi feito ao banco, entendeu? Uhum. Então, ninguém tem nenhuma dúvida aí, gente? Não, Carol. Ninguém tem pergunta nenhuma para fazer? Carol, não, para mim até ficou bem entendido ali. Tô bem curioso para iniciar. E também para poder fazer para os gerentes, né? Também tô curioso para poder fazer para os gerentes ali. Eu acho que nesse primeiro momento, o que eu preciso passar para vocês é o documento. E aí, a partir do momento que eu agendar ali, ele já vai... Eu não entendi ainda essa parte, Carol. Eu quero saber como é que tu planejou. Do documento? Sim, é porque no momento que vocês chegarem para executar o checklist, vai ser depois que, digamos, vocês vão ter ideia, entendimento do que está ligado àquele checklist, então, dentro das atribuições e responsabilidades daquelas demandas, daquelas tarefas. Então, eu vou passar o documento para vocês.
que é esse primeiro checklist de cada um aí tem já o seu checklist. E esse documento, ele tá ligado totalmente a esse checklist, tá? Ô, Carol, Oi. no caso, ele não vai ter tipo checklist fácil, ele era tipo um aplicativo, tu abrindo o celular e ia preenchendo, né? Ele não vai ter, tu vai entrar dentro da IA, todo esse processo e preencher aí dentro. Não vai ter uma atalho. A gente está lançando um aplicativo, já semana que vem deve estar disponível para Android já. Lá vai ter a parte de manutenções, bens e checklist. Sim, mas nada impede eles que eles vão entrar pelo navegador do celular. Mas aí no aplicativo a ideia é que tu já use os próprios dispositivos da empresa, né? Sim, mas eu digo, ó, por exemplo, hoje eles vão executar ali um checklist. Aí tem que mandar foto, eles podem fazer isso pelo celular também, né? Criar não, executar sim. Não estou falando em criar, executar. Sim, executar vai ser tanto pela web como pelo celular, apesar de que a gente tem a ideia de deixar só no futuro no celular pela questão do GPS. Sim, Rafael. A minha dúvida era justamente sobre isso, porque assim, vou te dar um exemplo. Hoje, nós temos acesso à direta IA, mas acredito eu que os encarregados, por exemplo, o encarregado de hortifruti, não vai ter acesso a isso aí. E vai ser acesso ao aplicativo, né? Na verdade, a gente tem permissões, então mesmo que a pessoa acesse só o aplicativo web, vai ter só acesso a rodar o checklist, entendeu? O que eu falo da questão do GPS é que, em teoria, a gente tem que saber se o checklist está sendo executado realmente dentro da loja, igual acontecia lá no Na verdade, vai ter liberação só fácil. Tá, então. Por isso que é importante depois, talvez, executar sempre pelo celular. Então, show. Sim, dependendo da demanda, tudo também, né? E também, querendo ou não, é mais fácil pelo celular, porque a navegação ela é mais intuitiva, flui melhor do que num site, né? Depende, eu acredito que vai ser para alguns setores. Por exemplo, o setor ali da Brenda, ela vai querer fazer pelo computador. Mas é bom pelo celular também pela notificação, né? Pelo push dos problemas que vai acontecer, e aí acaba aqui do chat também. Aí vai acabar que pelo sistema web, eu acredito que ele vai ser muito mais para gerenciar depois do que para usar. Eu acredito que vão usar muito mais o aplicativo, pela questão da notificação. A questão da notificação é boa porque, assim, ó, eu não sei se é só o supervisor que vai receber, mas, por exemplo, tá? Aqui eu entro na IA todos os dias de manhã, por quê? Eu tenho uns anjos aqui que trabalham comigo que esquecem de iniciar o checklist. Então, eu fico lembrando, eu entro ali e olho quem já está em andamento e quem ainda está pendente. Se ele notificasse, sabe, de manhã, na verdade, no horário de que cada um vai colocar o seu checklist, né? Eu acredito que seria legal. Podendo ter esse alerta, acho que daria, né? Porque o checklist ele tem um horário de início e de finalização, né? O que tu acha? Sim. Não, daria sim. A gente só tem que ver se o pessoal também vai poder instalar o aplicativo no celular próprio ou se vai ser obrigado a ser pelo da empresa. Não, a gente vai fazer pelo da empresa. Porque a gente vai, como vai ser de setores e vai ter responsáveis, não quer dizer que a gente precisa deixar um celular no açougue, outro celular na... Porque mas aí, por exemplo, que nem ela falou da notificação das colegas delas que não lembram às vezes, aí que se elas não vai ter um celular para cada uma delas, então elas vão acabar não lembrando igual. Aqui elas têm, tá? Mas vai ter setores que realmente tu não vai ter um celular para cada açougueiro, por exemplo, Carol. Não, nem pensar. Nem dá, porque eu vou dizer que hoje isso é o problema da ligação ali com o celular. Mas não impede de comprar um tablet. O açougueiro tem que entregar. Mas não impede de comprar um tablet também no futuro e deixar mais ele grudado em algum lugar. Cada um entra que a loja utilize. Isso. Tá. Mas se deixar, por exemplo, no computador,
não tem como ir vindo aqueles alertas? Mas às vezes vem, às vezes não vem, não é confiável. Não iria ter essa diferença, né, mas... Mas às vezes ele desloga sozinho, às vezes a internet caiu, já não volta, é uma coisa que não dá para confiar, assim. Eu acho que a pergunta do Rafael foi também assim, por exemplo, vai ter o checklist dos setores, né? Aí o açougueiro ele tem que iniciar o checklist dele às 7 horas da manhã, por exemplo. O encarregado de açougue. Ele vai ter que ter esse aplicativo no celular dele, né? Mas pela questão da localização, acho que não teria problema ele ter no celular dele, Carol. Não, até não é. O encarregado hoje ainda ele usa o próprio celular dele. Tá? Não, a localização não é um problema, porque ela só vai assim, pegar na hora dele enviar. O que acontece, tá? Todos os funcionários, eles vão ter acesso ao aplicativo, todos. Todos os funcionários vão baixar o aplicativo ou hoje, por exemplo, podem acessar pelo navegador do seu próprio celular. Até porque muita coisa a gente vai passar por ali. Então, todos vão ter acesso. Hoje, o encarregado, ele já utiliza, mas o que eu acho assim, a primeira coisa que a gente precisa focar muito nesse primeiro momento é supervisão e gerente. É a primeira coisa que a gente precisa ter, porque é um balizador. Não adianta a gente fazer que nem tinha antes do checklist fácil, que era uma coisa que era impossível validar e entender tudo ali que estava sendo entregue. Então, acho que nesse primeiro momento é ali que a gente precisa se focar, na entrega, eu digo, das atribuições e responsabilidade da supervisão, até porque a gente vai conseguir medir o positivo e o negativo, porque muitas vezes a gente vai lá e a gente foca muito no negativo e não consegue nem analisar o que está se tendo de avanço e que está permanecendo. Depois, a questão da gerência, que também a gente não consegue analisar até onde é que mais está pegando essa falta de entrega e aonde a gente está tendo muito essa entrega. E aí, depois, a gente ir descendo. Porque se a gente quiser ir ali, faz para supervisão, vai gerência, aí já puxa para o encarregado, já vai para o nosso setor, e aí já fica uma coisa que, se a gente não tiver como validar, de nada vai servir. Então, a gente vamos iniciar, passando ali pela supervisão, e vocês indo para a gerência. Então, daqui a pouco, ver o que o Khaled e o Davi os gerentes, a Thalia o RH, a liderança ali, né, da gerência e também de alguns setores. Principalmente, eu digo mais da liderança ali de todos. E tu vai ver, por exemplo, Brenda, que o teu checklist, ele vai dizer ali o responsável direto, mas quem é o secundário, que daí tu vai ver que vai ser muitas demandas ali que é para tua equipe. E que daí, depois, eu acho que seria importante daí tu ter esse fluxo para poder validar. Porque não adianta assim, a gente vai começar uma coisa e a partir do momento que a gente ir enfraquecendo e deixando aquilo ali de lado, aquilo ali perde o valor total. Então, a gente precisa primeiro fortalecer um processo que seja um processo que ele tenha que fazer sentido. Então, a partir do momento que a gente tiver um checklist que ele vai ter a pontuação e vai ter a IA validando, trazendo um relatório, né, de análise para nós ali, num geral de tudo, ali a gente vai ver assim, não, só um pouquinho, eu quero fazer para os outros setores, porque é outro panorama que a gente vai ter. Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa fazer? É supervisão e gerência, para a gente poder ter um entendimento e ir tendo mais conhecimento ainda pela ferramenta. Porque daí, se a gente passar, a gente não vai nem ter tanto entendimento e o outro não vai valorizar aquilo ali, porque nem a gente vai ter ainda, digamos, validado mesmo de fato, porque vai ter muitos erros, muitas coisinhas ali que a gente vai tendo que ir ajustando.
porque é um sistema que foi criado do zero. Só que enquanto a gente não iniciar nele, a gente consegue ver ali, por exemplo, quem é que acessa o aplicativo. Quanto tempo, né, por exemplo, faz que aquela pessoa não acessa o aplicativo. A gente precisa ter o processo ali de utilizar, iniciar, para a gente ver todos os erros que vai dando, falta de informação, não entregou o que era para ser, e melhorando ele, porque, imagina, a gente começou de uma maneira no sistema. Se a gente for ver tudo que já foi implementado, é bastante coisa. Então, é isso que a gente precisa nesse primeiro momento. Iniciar o nosso checklist, depois a gente ir ali para a gerência e a gente analisar naquele, sei lá, primeiro mês, como é que foi, o que foi o resultado, o que pôde entender ali, né, do que demonstrou, sabe? Tá, pessoal? Então já vai agendar o nosso para a semana que vem, isso, Carol? Já. Isso que eu ia perguntar na segunda? O de vocês está fresquinho já há um tempão. Tá, mas vai passar Nem por lá na percebi. segunda. Vai passar. Desde o carnaval, né? Tá, pior que é. Carol, vai passar só na segunda ou já vai passar antes para nós já uma olhada? Não, ó, eu vou passar já o documento para vocês. E deixa eu ver aqui, ó. Vocês Passa lá no chat, daí eles têm que entrar lá para ver. Tá, faz assim, ó. Eu até quero que tu mostre o chat ali para eles também, que é outra ferramenta que tá muito boa já no... Eu mostrei no início para eles o chat. Tá, porque o chat hoje a gente consegue colocar link nele de acesso. A gente tinha que colocar em prática para eliminar esses monte de grupo que a gente tem, né? Isso, essa é a ideia. Porque o chat tu pode falar com qualquer colaborador. Isso. A partir do Quando a momento gente que ele clica no quer, chat, eu encontro aqui todas as pessoas que estão no sistema. Grupos também a gente pode montar nele. Cada setor é um grupo. Então, se eu vier aqui no açougue, que é um setor, ele vira um grupo, ó. Então, se eu der um oi aqui, automaticamente quem faz parte do açougue vai receber essa mensagem. Eu posso colocar, inclusive, anexo, posso colocar como arquivo, como foto, o que eu quiser. Então, eu vi que vocês usam muito Telegram, né? Então, daqui a pouco vocês podem concentrar tudo aqui. Isso, é que essa é a ideia. Porque hoje a gente utiliza o Telegram e utiliza o WhatsApp. Então, aí a gente vai poder direcionar e eu vou dizer que a comunicação vai ficar muito mais clara, porque tu imagina, hoje a gente concentra com os encarregados e às vezes a comunicação nem chega para o restante da equipe. Eu não tinha visto que dava para mandar por grupo. Dá, tu pode montar o Agora grupo. Tu pode montar o grupo. Apareceu aqui, hello. E ter, sei lá, né, poder falar ali com todos eles, como também tu pode montar ali avisos. Avisos também é bem legal. Claro que ali o grupo, sei lá, tu quer algo que tu vai ter retorno ali de uma conversa. Ou também de um documento, de uma foto, né, que tu quer anexar ali. Mas os avisos também é bem legal. Porque daí tu pode destinar, eu quero passar esse aviso para todo o pessoal do hortifruti. Eu quero passar para todo mundo do mercado. Eu quero passar somente para frente de caixa, somente para as caixas operadoras, somente para o promotor de venda. E aí, no momento que eles abrirem ali, antes de qualquer coisa... Por isso que o aplicativo vai ser legal, porque o chat vai ficar mais fluido com o aplicativo. Então, vocês querem chamar alguém ali, conversar com alguém, passar uma informação, enviar algo no grupo, vai ficar tudo centralizado na mesma coisa. Porque hoje o funcionário ele teria que acessar pelo navegador, né? Ele teria que entrar pelo navegador. Eu não sei, tem diferença, né? Porque eu vejo que quando eu entro em alguns aplicativos no meu celular e eu entro pelo navegador, por exemplo, assim, se eu quiser montar um agente no GPT,
Se eu entrar pelo aplicativo, eu não consigo criar esse agente. Mas se eu entrar pelo navegador, eu consigo criar esse agente. É que o navegador geralmente é para algo mais complexo. E o aplicativo é para algo mais direto, assim, mais objetivo. Por isso, cada um é para uma coisa específica, porque para chat, o aplicativo flui melhor do que para web. Tá, então é por isso. Tá. É porque daqui a pouco o gerente está na correria ali, ele quer mandar uma mensagem para alguém, ele abre o aplicativo e vai. Se ele for, ele vai ter que entrar no site, logar, então acaba sendo mais dificultoso. Entendi. Então, quando acontecer, tiver liberado já esse aplicativo, a gente vai fazer uma estreia aí desse aplicativo para todos os colaboradores, tudo para eles terem o seu acesso ali e conhecer. Mas aí até lá a gente tem que estar fera no sistema do índio. Até isso é muito rapidinho, esse aplicativo aí para, não sei, né, mas tu já está organizando isso, né, Rafael? Sim, sim. Então... bastante coisa vai migrar, o Instabuy vai vir para cá, o Max assim, gente, vai vir para cá, bastante nada coisa. nos impede da gente já começar a usar o chat aqui. A gente precisa utilizar para ver. Fiz isso e não deu certo. Fiz aquilo, está funcionando super bem. Até mesmo porque o Rafael, ele precisa ter isso, ele precisa ter essas validações, porque agora é um teste. Então, a gente pode iniciar já pela gente ter esse, por exemplo, assim, os documentos agora que tem que passar para vocês do checklist. Eu já vou passar ali pelo chat, o documento. Já vou passar o link do Notebook LM ali pelo chat também para vocês. Tá? Para a gente já ir utilizando. Combinado? Porque todos têm acesso, né? No caso, você vai fazer um grupo no chat só com nós, né? Posso fazer um grupo, posso fazer o grupo ali pra gente testar. E na hora que a gente entra no setor, a gente consegue ver quem é que faz parte dele, no grupo, ó. Todo mundo que está aqui, ó, faz parte desse grupo. Uhum. Tem um grupo ali criado, supervisão. Só não sei se tem. Tem? Deixa eu ver. E quando vocês quiserem mandar mensagem para todo mundo, dá para criar um setor chamado geral. E todo mundo que é usuário entra também no setor geral. Tem aqui a teste. Mas foi a Brenda que criou, acho. Foi tu que criou, né, Brenda? Não, eu pesquisei nas conversas. É que não existe grupo, o que existe é setor. O setor é um grupo. Verdade, tá. Então, por exemplo, não precisa nem montar, então, não, o grupo no chat. Não, tu cria o setor e quem fizer parte do setor vai receber a mensagem. Tá. É na parte do cadastro de usuários, né? Que daí tu vai colocar que grupo ele pertence. Isso. Grupo não, setores, né? Grupo seria de permissões, isso. Aqui, ó. Isso aqui tudo acaba sendo um grupo lá, ó, no nosso chat. Uhum. Tá, então até tem que arrumar ali o que a gente disse, né? Porque então tu não cria um grupo aí. Tu vai, isso ele é cadastrado. Automático, isso. Ali antes. Em nova conversa vai aparecer as pessoas que estão cadastradas. Pode procurar por nome, se tu quiser mandar um chat somente para aquela pessoa. Isso. Ou para o grupo, que é os setores. Ou por grupo. Então, por exemplo, aqui, ó, setor loja, ele acaba sendo um grupo. Ó. Uhum. Por exemplo, ali o financeiro. O financeiro já deve ter a equipe da Brenda, porque como ela criou o checklist delas... Sim, a Paula respondeu aqui no teste. Então tá. Já deve Rafael, não cheguei a prestar atenção se vem a notificação quando a gente recebe a mensagem no chat. Não, isso vai vir no aplicativo, quando for lançado. Tá.
Mas aqui aparece uma coisinha aqui, ó. Ali Aqui do ladinho do chat. Fica um desenho. Quem utiliza o computador já deixa ali nos favoritos e, claro, ainda vai ter que ter aquela rotina de ir abrindo, tipo, deixa ali aberto e acessa e sempre atualiza. Mas depois ali com o aplicativo... Possivelmente quando lançar o aplicativo, a notificação vai aparecer no celular e vai aparecer aqui na web também. Só que na web não é uma coisa garantida sempre, porque depende de muitos fatores do computador. Às vezes o navegador trava, às vezes a pessoa não está logada, mas em teoria é para aparecer. Só que 100% mês de segurança é no celular. É que nem o WhatsApp. Logado pelo teu e-mail, né? Isso. Então, quando tu acessar pelo navegador, tu tem que estar no e-mail que tu está cadastrado, né? Isso. Geralmente vem do ponto agora, né? Então é o e-mail que está cadastrado no ponto. Isso. Então, isso que pode dar um erro ali na hora. E para quem não lembra a senha, na hora de que tu for logar, tu pode colocar aqui, esqueceu a senha, ó. E aí coloca teu e-mail e aí vai recuperar a senha. Sim. Só que daí tem que ver, por exemplo, olha aí o da Brenda, qual e-mail que está cadastrado para ela. Porque como... Foi no Gmail. O do ponto, é o que está no ponto, né? Só que, por exemplo, no Mas esse do dela, Gmail é mais pelo James depois, não é tanto pelo sistema, né? Tá, mas aí não vai ter problema, por exemplo, o e-mail que está logado no computador. Ah, não tem nada a ver, né? Porque daí é pelo navegador. Isso, não é Por pelo mais e-mail. que ela não... Não tem acesso ao e-mail. É só o e-mail, é mais como uma chave de login mesmo. Sim. Tá, mas como o navegador dela é o Google, daí ela tem que estar... Não, é independente. Ela vai logar com o login dela normal, não importa. Tá. Aquele negócio do Gmail é mais porque depois a gente quer liberar o James, né? Então aí sim que entraria o Gmail. O Gmail, não, isso, o Gmail. Tá. Todos já acessaram pelo menos uma vez a IA do Índio? Todos? Ou tem alguém que nunca acessou pelo seu celular, nunca acessou pelo computador, nunca acessou? Todos já acessaram, então. Eu acesso geralmente pelo tablet, que ficou salva a senha da outra vez, né? Não, sim, mas eu digo isso, mas eu quero saber assim, tem alguém que nunca entrou? Todo mundo já entrou, então? Ou estão nos ouvindo? Sim, eu já entrei. Todo mundo já entrou. A Ana já entrou, Jéssica já entrou, Camila já entrou. Isso? Todo mundo, então, já acessou. Já tem, então, o seu acesso ali, validou se deu tudo certo. Isso, todo mundo já entrou. Então, tá. Então, só para a gente fazer esse teste aí, para a gente já começar a ir utilizando, para quando entrar ali o checklist já tá certinho. Tá, então, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Minha parte é isso. Só aguardar agora, mandar para nós já fuçar para ver como é que funciona. Pode falar, Camila. Eu quero, sobre os bens ativos, o carrinho que eu quero cadastrar da loja. Eu vou ter que cadastrar todos ou eu consigo cadastrar um lote com código de barras, com QR Code diferente? A gente não tem essa função ainda, mas eu posso daqui a pouco olhar para cadastrar em lote. Ótimo. Podia colocar tipo carrinho 1 e ele gerar tantos cadastros automáticos, né? Isso. Uhum. Até porque carrinho é uma coisa bem cara e eles têm que fazer o levantamento, né, da quantidade, se tá batendo, mas aí fazer de cada um não dá, né? É claro que a gente tem um projeto que a gente estava conversando, mas a gente não anda ainda, que é justamente rastrear os carrinhos também.
para ele não sair da volta do mercado e dar uma notificação quando ele sair fora. Então, depois vai envolver essa ligação com os bens. Seria muito bom. Tá. Pra Tá, dar pessoal, choque alguém... daí, quando sair fora do... Como é que é? Para dar choque. Ah, A pessoa vai seguindo assim, vai vendo essa que nem cerca elétrica, assim, dá para encostar. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Uma dúvida, gente? Querem falar? como é que vocês pensam em cadastrar o nome do carrinho? O nome do... Na verdade, assim, a gente tem 4 tipos de carrinho. A gente tem o plástico duplo, a gente tem o carrinho grande. Então, hoje seria assim, carrinho duplo plástico. Aí ficaria carrinho duplo plástico 1, carrinho duplo plástico 2, 3, 4, 5, 6, é isso? Ah, não. Tinha que ser... seria lote, ó. Carrinho plástico duplo, que daí tu vai ver a quantidade que tu tem dele. Depois, aí... Tá, mas eu digo assim, no cadastro, se tiver 100 carrinhos, vai ter que ser 100 carrinhos cadastrados, certo? A questão é que ela pode cadastrar em lote, ou seja, ela pode dizer, eu quero cadastrar um carrinho duplo plástico e eu quero 50 deles. Aí ela coloca 50 e ele vai inserir 50 vezes aquele texto lá, para não ter que fazer por um. Mas o QR Code vai ser unitário? Isso, a ideia é que seja unitário daí. Tá. Tá, mas Porque ela não vai criar uma vez só, não, tu não vai precisar... Isso, vai precisar aquela cadastro 1, 2, não. A ideia é ter uma opção ali que eu vou implementar, então, para colocar uma vez aquele produto e poder gerar uma sequencial dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Um QR Code diferente daí. Tá, e então o ideal é daqui a pouco a Camila te passar ali o que é os nossos carrinhos. Não, eu vou implementar isso para ela e ela me chama se ela quiser, depois eu explico para ela daí. Perfeito. E aí só tem que ver como é que vai ser feito o processo de impressão desses QR Code, se vai ser um adesivo, se vai ser uma plaquinha, até para padronizar isso. Sim, a gente já tem as folhas, a gente já começou a Já? imprimir. Aham. Sim, mas tem que ver como é que a gente vai colocar isso no carrinho, né, Camila? A gente vai ter que botar mais não tão à vista do cliente, né? Até para não arrancar. Eu já diria para o comercial fazer aquelas plaquinhas e já fazer uma negociação com o fornecedor para ter a propaganda deles ali no cantinho, a gente tem um QR Code. Seria uma boa. E também daqui a pouco deixar no próprio desenho de onde segura o carrinho ali, não dá para colocar um adesivão grande. Se alguém quiser fazer o patrocínio, digamos assim, acho que fica bonito ali. Que aí tem o nome do patrocinador e do lado o QR Code, não sei. Isso. Essa seria, daqui a pouco, uma ideia, né? Vocês chegaram já a imprimir algum QR Code por aqui? Já. Sim, dos celulares. Ah, tá. Bom, Tá. então acho que é isso. É isso então, gente. Minha parte, sim, cara. Minha parte, sim, Carol. Show de bola. Então tá, vamos seguindo ali agora na utilização ali do sistema. Tá bom, pessoal? Fechou, Carol. Certo. Tá, obrigada, gente. Rafael, brigadão. Obrigado. Eu fico te aguardando daí aquela coisa dos setores ali pra gente Já tô resolver. fazendo, já. Ah, tá. Já tô fazendo. Até diminuiu bastante a lista agora, tá? Filtrou ali? Isso, aí ficou uma lista bem pequena. Tá. De uns erros ridículos, né? Por causa de, sei lá, tio, um tem D, o outro não tem. Mas eu já... Agora já termino já. Tá, Pra gente beleza. passar lá pra jornada ali. Tá, te aguardo aí. Tá? Valeu. Combinado, brigadão. Tchau. Carol.
Oi? Oi, olha só, tirar uma dúvida contigo. Quando tu perguntou ali a questão do acesso da IA, é aquele mesmo acesso que eu acesso o meu dashboard, né? Hum, o dashboard, tu diz... O meu Não, DPI, meu PDI. não. O Não? teu PDI é outro endereço. Tá, então eu vou ver aqui, eu vou entrar no Deixa eu... computador. Deixa eu... Deixa eu mandar aqui para... Outra coisa também, Carol, tu tinha visto para fazer um agente para mim na IA, né? Eu tô usando do Davi. Se puder fazer um para mim lá. Tá. Tem outro negócio lá também que eu queria... Ah, tá. Daqui a pouco montar o agente que ele faça o checklist para vocês, bem no formato Isso. o 5W2H. Carol, tu falou que ia passar da questão do checklist pro nosso e-mail, né? Só para mim já poder entrar aqui e olhar. O checklist... Não, na verdade, o checklist, tu vai acessar ele lá pela IA do Índio. Eu vi que tu disse que que tem um documento que tu ia passar para nós. Sim, 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 o documento que eu vou passar para vocês. Só que Tá. primeiro eu vou fazer assim, ó, eu vou compartilhar aqui, porque como isso aqui está gravado, depois eu utilizo isso aqui para vocês olharem. E aí, com isso, eu já vou te passar o link ali da IA. A IA eu já tenho logada, tá? A gente fez até a questão da senha lá e tudo mais. Só tem que fazer o meu agente daí. Não, a Tá, IA não. não, mas a IA do Índio, agora que a gente estava falando, tu não tem, né? Não, esse daí eu achei que era outra coisa ali. Por isso que eu acabei te perguntando no final. É. Então, é esse aqui que eu vou te passar, calma aí. Eu vou passar o link aí. E aí, tu já testa para acessar. Que... Tá, então, esse aí é o link que eu te passei, Tá? que é toda a explicação que o Rafael passou agora. Sim, não, isso Para eu entendi. acessar, tu já tem um cadastro lá, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Sim, eu acho que acredito que seja nesse e-mail mesmo aqui. Deixa eu ver usuários aqui. Vamos ver como é que tu tá aqui. Eu acredito que seja esse mesmo e-mail mesmo. Khaled. É o Khaled Jéssica. Tranquilo, eu também tenho acesso tudo certinho. Tu tem? Tenho, aham. Tá. E tu já cadastrou senha, tudo? Aqui, ó, tu entrou, tu logou nele dia 8 de janeiro. Não, é que eu acho que quando eu entrei quando eu tô entrando no PDI, não aparece que eu tô entrando aí também, Carol, de repente? Sim, não, mas o PDI, ele é outra inteligência, ele é no Manus. Ou o checklist que tu criou do Wagner, não é? Checklist que eu Teve, criei. teve um checklist que tu criou pra nós antes de fazer o checklist. Não é um checklist, na verdade. É uma lista do que o Wagner tinha passado que ele queria das lojas. Ah, tá, Mas tá, quando sim. eu quero com ele, eu entro ali pra tirar um print, entendeu? De repente pode ter sido Entendi. isso. Tá, mas não é ali. E aí, aqui, aqui é o que eu vou passar para vocês. Aqui não é o documento. Na verdade, é o documento, tá? Mas são vários. Não, calma aí, que isso aqui é das escalas. Gente, é muita coisa. Esse aqui é das. Aqui, ó. Matriz de responsabilidade e checklist da supervisão. Aqui tá o documento mesmo do checklist de todos vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz até uma pergunta, ó. Quero saber, aqui, ó.
quero saber minhas tarefas da semana, RH. E aqui já colocou, ó. RH, suas tarefas da semana estão organizadas em 4 áreas principais, com foco na cobertura das lojas. E aí que vai, ó, entrega da semana, gestão de indicadores. Consolidar o painel semanal de RH por loja, reunindo dados de turnover, absenteísmo, vagas, pendências e treinamentos. E aqui vai listando, ó, tudo que tem. Isso da semana. Depois, 2. Pessoas, turnover, absenteísmo e cobertura. Perfeito. A mesma coisa se eu perguntar aqui. O de vocês é... O de vocês tá... Deixa eu ver aqui. Checklist semanal. Eu acho que é... Ah, não. O de vocês está diário. Calma aí. Vocês, eu falei que é o único que estava açougue, comercial, controladoria, financeira, frente de caixa, padaria, prevenção. Eu acho que eu não subi ainda o teu e do... Falta subir o teu e do Davi, então, para cá, ainda não subiu. Não, deixa eu ver. Checklist semanal região. Resultado para entrar supervisores gerais, resultados operacionais, roteiro estruturado em 3 eixos. Indicador de desempenho, margem. Deixa eu ver aqui, supervisor geral. Da semana. Esse aqui é o da semana. Tá, eu vou ver se eu passei eu acho que eu não subi aqui o documento. Ó, mas aqui, ó, não sei se dá para... É que tá vendo pelo celular, né? É muito... Ô, Khaled, eu tô falando aqui contigo achando que tu tava na chamada ainda. Tá, eu achei que... Ah, tô te ouvindo. Eu achei que tu tava aqui na chamada ainda. Tá, mas assim... Tá, mas assim, ó, eu vou passar ali para vocês o documento de cada um. E vou passar para vocês, se vocês forem espertos e ligados, vocês vão utilizar o notebook LM para perguntar. Ele vai ser muito mais rápido para vocês, em vez de vocês ficarem ali lendo o documento, tá? Vocês vão direto ao ponto ali para saber o que eu tenho que fazer na semana, o que é diário, o que cabe a setor, o que eu tenho que fazer, que eu tenho que conta com toda a supervisão, quem é o responsável secundário do meu checklist, entendeu? Tudo isso. Entendi. Tá? Eu vou mandar ali para vocês e a gente vai fazendo os testes ali no aplicativo. Tá bom? Obrigadão. Valeu. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Então, aqui tá do açougue, comercial, controladoria, financeiro, frente de caixa, padaria, prevenção, RH. E o que eu tô na dúvida, que eu acho que é aqui o do Khaled e o do Davi, que é o checklist semanal regional. Eu vou olhar certinho para ver se está aqui. O correto é a matriz ali de responsabilidade e atribuições e tarefas, tá tudo aqui. Mas o que eu fiz? Eu juntei o checklist de vocês e mais o documento da matriz de responsabilidade, tarefas e atribuições. Tá, pessoal? Então, essa nossa reunião ficou gravada, então, onde a gente pode utilizar depois como ferramenta ali de treinamento.